Este caso que eu vou contar para vocês, para mim é de muita sabedoria, porque muitas vezes eu fiz profundas reflexões sobre isto e aprendi muito. O Mendel é um grande cientista, mas o Mendel ele era monge, e na época dele, os monges naqueles grandes mosteiros, os monges que tinham prestígio, ficavam conversando com as autoridades, recebendo aquelas elites. Os de pouco prestígio lá dentro ia trabalhar na cozinha, na limpeza, na plantação, na agricultura de lá, que muitas vezes eles produziam o próprio alimento, porque eram grandes, aqueles quintais imensos, daqueles mosteiros. Às vezes tomava quadras e quadras assim nas cidades. Então o Mendel trabalhava lá na parte da agricultura, de plantava. E o Mendel, fazendo as plantações dele, notou que ele fazia uma mistura das ervilhas lisas e rugosas e produzia um tipo diferente de ervilhas. Isto chamou a atenção dele e ele fez as anotações direitinho como era que isso acontecia, o tempo, e apresentou aos chefes dele, os superiores lá da congregação. E os superiores disseram para ele que aquilo era coisa de invenção da cabeça dele, porque Deus tinha feito cada espécie daquele jeito e o homem não podia mudar. Então ele estava equivocado. Ele pegou aquele trabalho e apresentou à comunidade científica. A comunidade científica, na época, não valorizou o trabalho, guardou. E ele ficou tentando ensinar biologia num colégio que pertencia à igreja, e não deixaram ele ensinar, porque disse que ele tinha umas ideias um pouco estranhas. Mas o tempo passou, ele continuou fazendo as pesquisas dele. Quando ele desencarna, no ano que ele desencarna, a comunidade científica começa a fazer pesquisas. E fazendo pesquisas da área, pega o trabalho dele e viu que ele fez toda a base da genética. De tal forma que as leis de Mendel foi dada pela comunidade científica, que deu em homenagem a ele que ele tinha feito o trabalho, mas ele já tinha desencarnado. E eu fico imaginando este homem, hoje, qualquer universidade do mundo pagaria caro para tê-lo como professor, provavelmente um ganhador de prêmio Nobel. Mas o que acontece? O Mendel não deixaram ele dar aula de biologia, que disseram que tinha ideias estranhas. E eu fico imaginando assim, aquele homem sabendo, mais ou menos prevendo que aquilo seria capaz de chegar, não tem ninguém para conversar, nem no meio religioso, nem no meio acadêmico, ninguém para conversar com ele sobre o assunto. A genética hoje está aí com tudo, na botânica, na veterinária, na parte humana, na engenharia, numa série de coisas está a genética. É um ramo imenso do saber e que faz grandes trabalhos em prol da humanidade. E o medo e silêncio. Aí eu imagino, por ele ser religioso, por ele ser esse missionário, que em silêncio ele pedia talvez força a Deus para ele executar o trabalho dele. Mas ele, apesar de não ter tido prestígio nenhum, ele deixou o trabalho dele pronto. No meio espírita, às vezes a gente escuta espírito dizendo o seguinte: olha, às vezes a própria espiritualidade defende o sujeito, não deixando que o trabalho dele ganhe grande divulgação agora, porque ele poderá se perder
no orgulho, na vaidade. Talvez o orgulho, a vaidade pudesse se perder, mas com a força de monge para buscar a oração para lhe dar sustentáculo. Mas ele fez o trabalho dele. Então o importante é que faça. Você faça seu trabalho. Se as pessoas vão reconhecer ou não vão reconhecer, não é problema teu. O teu problema é fazer, faça. Então a lição do Mendel é uma lição fantástica. Quando eu digo um cientista daquele que late anônimo, correu totalmente anônimo e fez o trabalho dele, mas ele fez. Então dá para servir para nós hoje pensar, você faça seus trabalhos anônimos. Quer amar, ame. Faça como Jesus disse, não deixe a mão direita saber o que faz a esquerda. Pratique a lei do amor. Pratique a lei da caridade em silêncio. Faça seus estudos espirituais. Vá trazendo as possibilidades da melhora coletiva da sociedade sem se preocupar com fama, porque a fama, às vezes, em vez de ajudar, prejudica. Talvez o Mendel foi protegido para que não deixasse o seu orgulho, a sua vaidade exacerbar, porque quando ele veio ser conhecido, já estava do outro lado, aí a vaidade não podia mais dominá-lo. Então a lição do Mendel é uma lição que serve para todos nós, porque reaviva o ensino que Jesus diz, não deixa a mão esquerda saber o que faz a direita. Você tem compromisso, faça, apenas faça. Você veio aqui para amar, apenas ame. Não se preocupe de as pessoas lhe aceitarem, ou entenderem, ou valorizar o seu trabalho. Apenas ame, sirva, siga o caminho do Cristo silenciosamente, que isso é uma coisa importante. Esse caso do Mendel eu contei no meio dessas histórias, porque muitas vezes eu já parei para refletir sobre o Mendel e com respeito e uma admiração muito grande por esse cientista que aqui entre nós existiu com o nome de Gregório Mendel e foi um monge bem humilde, bem simples no seu caminhar. Boa sorte, até o próximo encontro nosso.